Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanepar. Deste modo, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação, e estão, portanto, sujeitas às mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio. Abel, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os participantes. Obrigado por estarem presentes nessa teleconferência, relativas aí, então, ao resultado do quarto trimestre de 2021, bem como também do encerramento do exercício de 2021. Registrando aqui as presenças, né, do nosso presidente, o senhor Cláudio Stabile, da diretora de investimentos, a Leora Lúcia Conte de Oliveira, nosso diretor de meio ambiente e ação social, Júlio César Koncharowski, do gerente contábil, Iris Kostler, da gerente de RI e equipe, a Fabiane Queiroz, e do gerente de regulação, o João Carlos Túlio. Vamos seguir a apresentação, que foi disponibilizada ontem à noite no site da companhia. Começando na página 2, né? Já falamos então aqui sobre o tema, né, dessa teleconferência, são os resultados. Passando já imediatamente para a página 3, falar um pouquinho dos destaques do ano, né, de 2021, comparativamente ao ano de 2020. Então nós tivemos aí um crescimento da receita líquida de 8,4%, nosso EBITDA cresceu de 7,6% e o lucro líquido em 2021 cresceu 18,2% em comparação ao ano de 2020. Tivemos, então, um acréscimo aí no nosso mercado, então com 74,6 mil novas ligações de água, mais 71,5 mil novas ligações de esgoto. Mantivemos aí o índice de atendimento com água em 100%, esgotamento sanitário atingimos 77,3%, sendo que do total de esgoto coletado, 100% tratado. Nossa margem de EBITDA saiu de 40,3% no ano de 2020 para 43,7% em 2021. Tivemos um acréscimo importante nos investimentos, da ordem de 36,3%, e atingiram, então, em 2021, o valor de 1.320 bilhões. Outros destaques, captamos em 2021 500 milhões de emissão de debêntures, atingimos as notas de AAA pela Moody's, né, e pela Fitch. Tivemos também o troféu Transparência, obtido em 2021, relativamente às demonstrações de 2020. E além do troféu Transparência, o destaque como melhor balanço, né, na categoria até 8 bilhões de reais. Também ainda o primeiro lugar pelo Valor e Inovação Brasil 2021 no setor de infraestrutura. Passando, né, para a página seguinte, a página 4, falar um pouquinho das questões operacionais. O volume faturado no exercício de 2021 ele foi 0,8% inferior ao volume faturado em relação à água em relação a 2020. Aqui com reflexos, obviamente, da crise hídrica, né, que nós tivemos durante todo o ano de 2021. Acréscimo de ligações de economias, elas foram de 82,7 mil novas economias. O volume faturado de esgoto ele teve um crescimento marginal, né, de 0,1%, mas também aqui influenciado pela questão de um volume menor faturado de água, então o reflexo no volume faturado de esgoto também menor. Acréscimo de economias de 95,3 mil novas economias. Nossa inadimplência teve uma alta de 0,5 pontos percentuais e atingiu 3,3%.
O índice de perdas teve uma redução de 4,3% e encerrou o ano, né, durante o ano, foi de 210,8 litros por ligação por dia. Na página 5, né, falar um pouquinho aqui da estiagem no Paraná. Então, realmente, o ano de 2021, a exemplo do que já havia sido iniciado em 2020, a gente teve aqui no Paraná, realmente, Curitiba e região metropolitana especialmente, todo um período de seca. Na página 6, a gente consegue observar que dos 12 meses de 2021, nós tivemos 4 meses que foram muito abaixo do nosso acumulado mensal aqui para Curitiba, os meses principalmente de abril, julho, setembro e novembro. Mas o fato é que com as chuvas de dezembro, de janeiro, de fevereiro, né, nossos níveis hoje já estão em níveis satisfatórios, o que inclusive possibilitou que em janeiro, né, já a partir do dia 19, a gente tivesse o fim do rodízio aqui em Curitiba e região metropolitana. Na página 7, nós vemos, né, que, então, ao final de dezembro de 2021, nós encerramos com 67% de reservação das nossas 4 barragens que compõem o sistema aqui de Curitiba e região metropolitana, contra 41% praticamente em dezembro de 2020. Na página seguinte, na página 8, passar um pouquinho aqui sobre com os nossos indicadores de performance. Primeiro, falar aqui um pouquinho das nossas obrigações contratuais junto aos nossos financiadores. Então, em relação aos covenants relativos à 8ª, 9ª, 10ª e 11ª emissões de debêntures, aos contratos de financiamento que a gente tem junto ao sistema BNDES, tanto através de debêntures privadas quanto através dos financiamentos, os contratos que a gente mantém com a Caixa Econômica Federal, e bem como nos contratos com o KfW, a companhia em linha com os anos anteriores, né, nos indicadores, e sempre cumprindo, né, os seus covenants financeiros. Falar aqui dos principais, né, que estão nas escrituras de emissão e nos contratos. Um deles é o EBITDA pelo serviço da dívida, que precisa ser maior ou igual a 1,5, nós estamos com 2,92. A dívida bancária líquida pelo EBITDA, que precisa ser menor ou igual a 3, nós estamos com 1,38. Outras dívidas onerosas, divididas pelo EBITDA, que precisa ser menor ou igual a 1, aqui estamos com 0,51, bastante confortáveis. E o nosso grau de endividamento, que precisa ser menor que 60%, menor ou igual, estamos com 46,5%. Já falamos, né, dos indicadores, da marginalidade 43,7%, mas o ROI que atingiu, então, em 2021, 12,7%, e o ROI 15,9%. Na página seguinte, na página 10, passar um pouquinho pelo desempenho financeiro da companhia, falar um pouquinho aqui da receita líquida. Ela atingiu aqui o montante de 5,2 bilhões, com um aumento aí de 8,4%. EBITDA e margem de EBITDA, então, incremento de 17,6%, atingindo aqui, então, 2 bilhões e 273 milhões, e uma margem de 43,7%. Lucro líquido ele cresceu 18,2% no ano de 2021, comparado a 2020, com uma margem líquida de 22,6%, ante 20,8% registrados no ano de 2020, atingindo, então, um lucro de 1 bilhão e 178 milhões de reais. Os despesas operacionais, aquelas com impacto no EBITDA, né, ou seja, excluindo as financeiras e algumas outras, cresceram 2,2% e atingiram, então, 2 bilhões e 931 milhões de reais. Na página seguinte, na página 11, geração de caixa. Tivemos, então, uma geração de caixa de 1 bilhão e 702, com uma conversão de 64,9%, aumento de 6,6% comparativamente ao ano de 2020. Dívida líquida e alavancagem. Nós temos dívidas aqui de curto prazo de 408 milhões, ou seja, as dívidas que vencerão aqui ao longo de 2022. Dívidas de longo prazo, aquelas superiores a um ano, de 3 bilhões e 713, com um endividamento total de 4,1 bilhões de reais. Reduzidos aí do caixa, equivalentes de caixas, que foram de 983 milhões ao final de 2021, temos um endividamento líquido de 3,1 bilhões de reais, comparativamente aos 2,8 bilhões registrados ao final de 2020, mas mantendo a relação do covenant, né, da dívida líquida pelo EBITDA, em 1,4 vezes. Nosso custo médio ponderado da dívida atingiu da dívida aqui com terceiros, atingiu 10,5% em 2021, ante a 8% atingidos no ano de 2020. Nosso CAPEX atingiu aqui
um BI 320, já falamos dele, mas a divisão foi, né, de 47% em água, os investimentos, 45% em esgotamento sanitário e 8% em outros. Do total do CAPEX realizado no ano de 2021, 61% dos recursos foram obtidos no mercado, né, nas fontes de financiamento, e 39% foram com recursos próprios da companhia. Na página 12, falar um pouquinho aqui dos resultados do quarto trimestre de 2021. Então, só no quarto trimestre a nossa receita líquida cresceu 11,8%, total de custos e despesas cresceu 15,2% e o resultado líquido cresceu 13,9%. Na página seguinte, na página 13, em termos anuais, nossa receita líquida, já falamos, né, cresceu 8,4%, total de custos e despesas da companhia cresceu 4,9%, e o lucro, né, o resultado líquido, cresceu 18,2%. Passar um pouco pelas principais contas aqui, né, em relação ao ano de 2021. Então, em relação à receita, né, que cresceu 8,4%, os principais fatores, né, obviamente, foram um reajuste de 5,11% a partir de fevereiro de 2021, mais a revisão tarifária de 5,77% a partir de maio, o aumento, né, do número de ligações de água e esgoto que ocasionaram, então, aí um incremento na receita. A questão da conta de pessoal, ela teve uma redução de 11,3%, aqui muito fruto do resultado da questão do PAI, né, que foi realizado no ano de 2020. Então, essa conta passou de 1.212 bilhões em 2020 para 1.075 bilhões em 2021. Materiais, tivemos aqui um aumento de 4,4%. Diria que foi um resultado positivo, dado que a inflação no ano de 2021 foi da ordem de 10%. O destaque aqui, né, vamos dizer assim, de aumento de custos justamente de material de manutenção de veículos e combustíveis e lubrificantes, em função aí dos aumentos aí desses custos. Né? Em relação à energia elétrica, né, ela teve no ano um incremento de 26,7%, aqui bastante representativo para o custo da companhia como um todo, né? Com incremento aí da ordem de 120 milhões de reais no exercício, né? Passando de 449 milhões para 569 milhões de reais. Aqui, basicamente, né, a questão do próprio reajuste, né, que no caso aqui do principal fornecedor de energia da companhia, que é a Copel, que ocorre em junho, né, que é a data base, bem como da redução do subsídio aqui para o saneamento de 9% para 6%, ou seja, menos 3% de subsídio, bem como, né, a questão das bandeiras de escassez hídrica aqui que impactaram, então, o aumento do custo de energia. Serviço de terceiro cresceu 2,6%, muito confortável, aqui, muito controlado, eu diria, embora a gente tivesse algumas contas que tiveram, na verdade, né, aumento acima desse percentual. Provisões, atingimos 70,9 milhões de reais, né? Com uma alta expressiva, aqui basicamente em função de provisões, né, em função de acidentes de trânsito lá em Ponta Grossa, quando houve 10 vítimas, né, que houve uma redução de 12 milhões, uma reclassificação da probabilidade de perda de uma ação do IBAMA de 26,3 milhões, ações trabalhistas e baixas de ações trabalhistas foram os principais fatores. 2019 a conta foi de 84 milhões de provisões, em 2020 tivemos uma reversão, ela ficou negativa em praticamente 2 milhões, e em 2021, então, esse montante de 70,9 milhões de reais. Despesas e receitas financeiras, né, que afetadas, né, pelo aumento aqui das taxas de juros e das variações monetárias, né, e da inflação. Então, tivemos um incremento aqui de 34,4% nas despesas financeiras, muito em função, né, justamente do aumento aqui do IPCA, né, que saiu de 4,56 e atingiu 10,06% ao final de 2021. O IPC da FIP, que também corrige um contrato de financiamento da companhia, passou de 6,22 para 9,73. O próprio ODI, né, os juros hoje em 10,75, mas que no acumulado ano fecharam em 4,42, que traz uma pressão aqui, então, sobre as despesas financeiras. Outros custos e despesas cresceram 0,7%, que estão bem comportados. Na página 14, falar um pouquinho dos itens não recorrentes do exercício. 2020 nós tivemos vários
vários efeitos não recorrentes, né? O principal deles foi o PAI, né? O Programa de Aposentadoria Incentivada, com um registro de 132 milhões de reais, e que, tirando esse efeito, nós teríamos, então, em 2020, um EBITDA ajustado aqui por esses itens não recorrentes de 44%. Quando a gente compara 2021, né, que tivemos poucos itens não recorrentes, basicamente aqui a questão das perdas extraordinárias em relação à operação ductos, né, e as provisões, nós estaríamos aí com 43,9% de EBITDA ajustado, ou seja, muito em linha nos 2 anos. Na página seguinte, na página 15, falar um pouquinho do EBITDA ajustado aos itens não gerenciáveis, né, da parcela A. Nós tivemos, então, o EBITDA realizado de 2,2 bilhões e itens não gerenciáveis, né, de energia elétrica, material de tratamento, taxas de encargos, que representariam outros 102 milhões de reais. Então, nosso EBITDA passaria para 2,375 milhões e atingiria, então, o EBITDA de 45,6%. Na página 16, falar um pouco do balanço patrimonial, das principais contas. Dívida líquida cresceu 13,5%, atingiu aqui 3,3 bilhões de reais, impactado principalmente, né, pelo aumento aqui da conta de empréstimos e financiamentos, que passou de 3,6 bilhões para 4,1 bilhões, um aumento de 13%. Por outro lado, o caixa, equivalentes de caixa, né, em aplicações financeiras principalmente, também tiveram um incremento aí de 8,4%, uma variação de 8,4%. Foram os principais itens de variação, né, os que mais impactaram. No capital de giro operacional, tivemos aqui então 594 milhões. O principal variação aqui, sem dúvida, foi o contas a receber de clientes, né, que passou de praticamente 800 milhões para 1 bilhão e 23 milhões, com uma alta de 27,9%. Outros, né, ativos e passivos, tivemos uma variação de 35,6%, com o saldo de provisões passando de 544 milhões para 615 milhões, uma alta de 13%, ativos de contratos, uma alta de 14,4%, atingindo 1 bilhão e 879 milhões, e outros ativos passivos com incremento de 13,8%, atingindo 1 bilhão e 65 milhões de reais. Nosso giro aí do capital de giro operacional foi de 41 dias no ano de 2021, contra 35 no ano de 2020. Na página 17, falar um pouquinho do fluxo de caixa da companhia. Então, as atividades operacionais geraram caixa em 2021 de 1 bilhão e 702 milhões de reais, uma alta aí de 6,6%. As atividades de investimento consumiram caixa aqui de 1 bilhão e 321 milhões de reais, 36,2% de crescimento. E as atividades de financiamento, incluindo aí, né, o pagamento de dividendos, as captações, o pagamento de juros e amortizações, fizeram com que no final do ano, né, nós tivéssemos um aumento então das disponibilidades de 108 milhões, passando então o caixa de 874 milhões ao final de 2020 para 983 milhões de reais ao final de 2021. Bom, essa foi a apresentação dos números, né, relativos ao quarto TRI e ao exercício de 2021. E a partir de agora, estamos aqui à disposição, eu e todos os demais participantes, para as questões. Obrigado. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite *9 no seu telefone. Muito bem. A primeira pergunta será da Carolina do Credit Suisse. Carolina, bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo call. Eu queria que vocês dessem um pouquinho mais de detalhamento sobre os próximos passos em relação ao processo de reajuste e a segunda fase da revisão tarifária. Vocês até anunciaram que a empresa mandou já o pedido para o reajuste de 2022. Que vocês puderem compartilhar seria de grande ajuda. Obrigada. Bom dia, Carolina. Obrigado pela pergunta. Bem, sim, nós encaminhamos, né, o pedido de reajuste à agência reguladora, né, foi encaminhado no dia de ontem, né, após a divulgação dos resultados, mas as informações sobre o reajuste elas só se tornam públicas
pela divulgação da agência, né, reguladora, no nosso caso, pela GEPAR. Em relação à revisão tarifária, né, nós continuamos trabalhando na segunda fase da segunda revisão tarifária. Houve atraso, né, por parte da agência no sentido de contratação das consultorias, né, para elaboração das metodologias e atualização. E nós também, na companhia, tivemos uma questão de contratação da avaliação da base de ativos, onde a gente precisou revogar a licitação. No último dia 17 de fevereiro, a companhia recebeu novas propostas, né, e a comissão de licitação, então, está avaliando para definir a contratação, para fazermos, então, o levantamento da base de ativos e entrega à agência para que ela possa dar andamento, né, à segunda fase da segunda RTP. Tá certo, obrigada. Se puder só, então, fazer um follow-up, muito provavelmente por conta dessa questão do atraso do calendário, o processo dessa segunda fase da revisão, então, não seria finalizado, talvez, junto com a parte do reajuste de tarifa, né, que era uma das possibilidades. Os dois processos saíram concomitantes, né, mas, enfim, imagino que agora não tenha mais essa possibilidade por conta do atraso. Sim, Carolina, só comentar contigo. A GEPAR, inclusive, em função desse atraso, né, na entrega dos produtos da consultoria, ela lançou uma consulta pública, né, que foi a 9/2021, buscando alternativas regulatórias, então, em relação a esse tema, né, porque a nossa database, né, que precisa ser publicada até 17 de abril, para começar a vigorar a tarifa a partir de 17 de maio, então, realmente, o reajuste concomitantemente à revisão tarifária não é mais factível nesse momento. A agência ainda não finalizou o novo, vamos dizer assim, o resultado dessa consulta pública e as suas decisões, e assim que ela divulgue, né, esse novo calendário em relação à segunda fase, a companhia também vai fazê-lo aí nos meios, né, através dos canais aí da CVM e da B3. Tá certo, obrigada. Muito bem. A próxima pergunta será da Milene, do JP Morgan. Milene, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo call. Na verdade, eu queria fazer um follow-up sobre essa questão do fim de racionamento na região metropolitana de Curitiba, né? A gente viu um crescimento de volumes moderado, mas eu queria saber o que a empresa está esperando agora de efeito nesse primeiro trimestre com o fim de racionamento. E eu queria fazer também uma pergunta sobre dividendos. Vocês declararam uma parcela adicional totalizando um payout de 30% e, dada a alavancagem da empresa, teria espaço para uma distribuição um pouco maior. Só queria entender um pouco qual foi a decisão da empresa aqui. Obrigada. Bom dia, Milene. Obrigado pela pergunta. Então, inicialmente, vou passar aqui a palavra para o nosso presidente, o Cláudio Sábio, ele vai falar a questão da questão do rodízio, né? Bom dia, Milene. Bom dia a todos. Bom, nós tínhamos divulgado há meses atrás que quando chegássemos a 80% de reservação aqui em Curitiba, região metropolitana, teríamos o fim do rodízio. E foi o que aconteceu. Mas 80%, embora o Abel tenha falado um pouco das chuvas, houve uma conjugação de ações. Não só as chuvas, mas também o nosso programa de uso racional da água, o Meta 20, que a população aderiu, muito forte, além das obras que a companhia também fez, obras estruturantes, e que, independentemente do momento, elas continuam a trabalhar, a funcionar, gerando aí, pelo menos, em que pede que elas não aumentem o nível, mas elas mantêm esse nível. Então, nós, pelo menos, o que temos hoje, e com as obras feitas, e já com uma nova cultura da nossa população, nós entendemos que temos, no mínimo, ainda que tenhamos chuvas abaixo da média, das médias regulares, pelo menos mais 2 anos, no mínimo, sem termos nenhum tipo de problema com o rodízio. Nesse ponto, estamos bem tranquilos e seguros, não por achismo, mas por uma questão técnica. Milene, em relação à questão dos dividendos, né, a nossa proposta de aproximadamente 30,7% de distribuição,
Ao final do ano passado, a companhia elaborou seu plano de negócio, né, para o período 2022 a 2026, ainda num período de bastantes incertezas, né? Temos um plano de investimentos, que é um plano de investimento bastante arrojado, né? Nós investimos 1 bilhão 320 esse ano, mas a previsão é de 1,7 bilhão para o ano de 2022. Ao final do ano passado, também, todas as companhias estaduais precisaram entregar em suas respectivas agências a sua comprovação de capacidade econômica financeira para atingimento das metas de universalização, ou seja, atingir lá em 2033 90% com esgotamento sanitário e 99% com atendimento de água. Então, é uma exigência da lei o cumprimento dessas metas, inclusive sob pena de você, naqueles contratos onde você não está atingindo a meta, não poder distribuir dividendos, né? Tem um reflexo. O presidente falou muito bem aqui da questão do rodízio, e lembrar que o fato do rodízio ter acabado não significa que o consumo volta ao normal, né? Vamos dizer assim, a uma pré-crise, né? Instantaneamente. Isso vai levar muitos anos. E quem sabe até pela consciência das pessoas, no uso racional da água, isso acaba até não voltando aos níveis anteriores, né? Até desejável que não volte, né? Porque realmente a água é um bem escasso. Então, mas eu acho que a decisão da companhia é uma decisão conservadora nesse sentido. Olhando hoje o ambiente, nós vemos que temos uma guerra se iniciando, né? Ela já era uma guerra anunciada há vários dias atrás, né? Então a gente continua nessa questão de ser conservador. E temos também ainda esse ano uma eleição presidencial, né? Onde sempre acabamos tendo alguma volatilidade no mercado. Então até a questão de captações, em dados momentos, ela se torna um pouquinho mais, se não difíceis, eu diria, pelo menos mais onerosas para a companhia. Então foi esse o contexto. Essas foram as avaliações que a companhia tomou, né, no sentido de manter um dividendo ainda um pouco mais restritivo, visando atender todos esses pontos que eu elenquei para você. Tá bom, Milene? Tá bom, pessoal, muito obrigada. Desculpa, se eu só puder fazer um esclarecimento aqui da pergunta da Carol. Na questão do reajuste anual junto com a RTP, tem uma consulta pública para entender como que vão ser esses processos. Mas existe uma chance da gente ter o reajuste anual agora para ser aplicado em maio, ou é possível que os dois processos sejam postergados? Veja, a companhia, né, fez a sua diligência no sentido de entregar o pedido de reajuste para a agência, né? Haja vista que a segunda fase da segunda RTP ela vai sofrer algum delay, né? A gente entende, obviamente, que o processo, o cronograma normal seria, obviamente, né, termos a aprovação da RTP e depois a aplicação do reajuste. Mas como a gente tem uma metodologia, né, que está inclusive sendo construída pela agência, a gente entende que eventuais ajustes, né, em relação a determinado índice que seja aplicado, posteriormente ao final da segunda fase da segunda RTP, possam ser ajustados, né, tanto em favor da companhia como contra, né, se for tanto para cima quanto para baixo. Então não vemos, vamos dizer, prejuízo em que os dois processos possam caminhar concomitantemente. Tá bom, muito obrigada. Muito bem, lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Temos aqui mais uma pergunta do Pedro Moreira, da Atélia Investimentos. Pedro, bom dia. Opa, bom dia Abel, Fabiane, Cláudio, todos aí. Obrigado pela pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui, né, na verdade. Seguindo nessa questão da segunda fase da segunda RTP,
Teve essa consulta pública, né, igual citaram aí da AGEPAR, até em caráter de urgência, né, sobre as alternativas regulatórias. E a gente fez um follow-up lá com a agência e parece que, né, está lá já em fevereiro, né, a consulta foi realizada em dezembro, desde fevereiro o assunto já está lá com a diretoria de normas e regulamentação. A companhia, ela mantém aí um contato direto com a agência, tem alguma expectativa de andamento desse assunto, porque não ficou muito claro, assim, acredito, né, que estava tendendo a seguir com esse reajuste para posterior revisão, né, num prazo após o ajuste de maio, mas vocês têm alguma interlocução aí constante com a agência? Como é que tá esse assunto, essa interlocução de vocês? Poderiam passar algum ponto aí pra gente? Sim, Pedro, obrigado aí pelo questionamento, pela pergunta. Sim, a companhia fez contribuições, né, elas são públicas, inclusive, né, o relatório já foi divulgado. Essa preocupação dos cronogramas é uma preocupação tanto da agência quanto uma preocupação aqui da companhia. Temos feito todos os esforços também para que do nosso lado, né, a questão da licitação ocorra o mais brevemente possível. Estivemos na agência, inclusive, semana passada ou semana retrasada, aqui com o corpo diretivo aqui da companhia, sendo recebido lá pelos técnicos e pela direção da agência. Então, sim, nós mantemos essa interlocução no contato quase que diário, né, entre os técnicos e também, eventualmente, né, em determinadas situações mais nevrálgicas aí, com o corpo diretivo da agência também. Então, estamos acompanhando o tema bem de perto. Obrigado. Puder fazer uma pergunta em relação à inadimplência, né? Quais são as ações aí que vocês estão fazendo, né? Uma vez que a gente está observando um aumento da inadimplência, quais ações vocês realizam para visar recuperar ou até reduzir essa inadimplência que existe hoje? E já adiantando uma outra aqui, em relação aos gastos com energia, né? A gente sabe que é bem significativo aí no negócio de vocês. E teve uma consulta no passado, né, realizada a AGEPAR para acesso da companhia ao Mercado Livre. Esse assunto teve algum andamento? Como está esse assunto aí, né, dentro da companhia para acesso ao Mercado Livre? Vocês acham que deve ser feito posteriormente ou pode ser feito em breve? E se tem alguma expectativa, vocês têm pequenas iniciativas de geração de energia aí interna, né? Vocês têm alguma expectativa de aumentar essas ações existentes ou não? Ou são projetos, né, que foram pilotos e não devem ter maior escala? Ok, Pedro, eu vou começar aqui então respondendo a questão em relação à questão da inadimplência, né? 2021 o índice atingiu, então, como vimos, 3,3%, ele foi de 2,8% em 2020. Lembrando, né, que em 2020 nós não tivemos a questão da crise do Covid desde o início do ano, né? Ela foi uma crise que se instalou mais a partir de março, abril, né? Com seus reflexos um pouquinho para frente, né? Quando surgiu a questão do Covid, né, que foi muito forte, todos sabem da importância da questão da água, né, para a higienização aí das mãos, do corporal, no sentido, inclusive, de combate, né, a essa doença. Inclusive, a nossa Assembleia Legislativa aprovou uma lei onde ela proibiu, né, na época, a questão dos cortes, né, e essa proibição se mantém. Então, a companhia não vem efetuando cortes aí em questão de abastecimento de água. Obviamente, isso trouxe, né, um reflexo aí na questão do aumento da inadimplência. Nós fizemos, né, no ano passado, em 2021, um programa aqui denominado Reclip, no sentido de buscar, né, a cobrança, o parcelamento, na verdade, né, dessas dívidas, né, atrasadas. Surgiu um resultado até que positivo. Mas, obviamente, a gente espera aí a finalização da questão do Covid, com mais que ela possa, vamos dizer assim, encerrar, né, brevemente. É o nosso desejo, para que a gente tome ações de cobrança em níveis, né, que a gente tomava antes da questão, principalmente, né, do Covid. Em relação à questão de energia, dos pontos geradores, eu vou passar aqui então, Pedro, a palavra para o nosso presidente, para ele fazer alguns comentários em relação às ações que a gente tem planejado e executado. Bom dia, Pedro. Você citou o Mercado Livre de energia, né? Nós estamos há pelo menos 2 anos trabalhando com a agência e agora veio sim a deliberação.
Só que chegou num momento onde os preços estavam, naquele momento, acredito que 3 meses atrás ou 4 meses atrás, os preços do mercado estavam muito altos, também em razão da escassez hídrica, não é? Nós temos isso tudo mapeado, temos as 50 maiores unidades mapeadas, com todos os processos preparados, porque você sabe que você tem um prazo de denunciação do contrato, e isso leva pelo menos 6 meses, não é? Mas isso está tudo muito bem elaborado, bem preparado, agora só aguardando o melhor momento para buscarmos no mercado os valores adequados aí para compra. Mas de forma concomitante, a gente vem trabalhando muito forte com energia solar. Nós temos a primeira planta do país, do setor, posta sobre a água, já testada por 3 anos e aprovada, não é? E agora vamos começar a aumentar a capacidade e expandir para nossas outras 4 barragens. Não é? Não só sobre a água, mas também em espaços que sejam da companhia, ou mesmo em espaços terceiros, se for o caso. Nós temos a questão do biogás. Acabamos agora de fazer um trabalho em parceria com a Unido, braço da ONU, onde nós tivemos ali a aferição das nossas estações de tratamento de esgoto que trabalham no sistema anaeróbio, onde nesse sistema nós temos a geração de biogás. E essa aferição foi para entender a quantidade, qualidade, por exemplo, para chegar, inclusive, no biometano, a questão de CO2. Enfim, nós temos um grande potencial também na questão de biogás. Na questão da hidroenergia, da mesma forma, por exemplo, no momento da distribuição da água, nós podemos ali acrescentar turbinas e que ali também gera energia elétrica. E da mesma forma, sim, na questão das estações de tratamento de esgoto. Já em andamento também, os pilotos já em ponto já de maturidade para poder replicar. Então, o que nós estamos falando de uma conjugação de ações, não só do Mercado Livre, mas também de todo esse potencial e principalmente de energia limpa e energia renovável, buscando essa questão de sustentabilidade e, claro, redução da nossa conta de energia elétrica. Não é? Não só a diminuição da conta, mas também garantindo, e muitas vezes, uma autonomia em relação às nossas estações, sejam de água ou de esgoto, por uma possível falta aí de atendimento da Companhia de Energia Elétrica do Estado. Muito obrigado, Cláudio, Abel, bastante claro. Obrigado aí, parabéns pelo resultado. Obrigado pelas perguntas, Pedro. Muito bem, lembramos aos convidados que para uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, *9 no seu telefone, por favor, para que possamos abrir a sua linha.
A próxima pergunta será da Thaís, do Valor Econômico. Thaís, bom dia. Bom dia. Obrigada aí pela pergunta. Eu queria saber sobre como está o processo aí de comprovação econômico-financeira com a agência reguladora, né, fruto do novo marco legal, e o processo de firmar os aditivos com as prefeituras. Com o prazo aí até março, queria saber se vocês já estão firmando os aditivos e como que vocês estão lidando aí com essa questão de não ser possível, de acordo com o decreto, né, da lei, renovar, estender o prazo, né, fazer o reequilíbrio do contrato por meio de extensão do prazo. Obrigada. Bom dia, Thaís. Obrigado pela pergunta. Bom, conforme previa o decreto 10.710 do governo federal, as companhias, né, tinham até 31 de dezembro para fazer o protocolo da comprovação da sua capacidade econômica e financeira perante as agências. A companhia o fez, né, na agência reguladora aqui do Estado do Paraná, a AGEPAR, e também em Santa Catarina, na Ares, né, porque nós temos uma concessão também em Santa Catarina. Então, em relação àquela concessão, também fizemos o protocolo, tempestivamente. E tempestivamente também remetemos cópia do processo, né, conforme requerido no decreto 10.710 para a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas. Ao final do ano de 2021, a agência reguladora aqui do Estado do Paraná, ela emitiu uma resolução com procedimentos que ela adotaria em relação, então, aos quesitos, né, que ela avaliaria para comprovação, então, dessa capacidade econômica e financeira da companhia. E nesse cronograma está previsto uma decisão pela agência, né, no dia 7 de março de 2021. Então, até o dia 7 de março, então a companhia está aguardando esse marco, vamos dizer assim, da resolução editada pela agência. Claro, eventualmente, isso depois a companhia tem prazo para recurso, mas nesse momento a companhia tem, então, entregado todos os documentos. A agência tem sido bastante diligente, tem feito questionamentos, perguntas, e a companhia tem, obviamente, respondido tais questionamentos. Em relação à questão da não renovação aqui dos contratos, a companhia seguiu, né, com a sua comprovação nos termos solicitados e aguarda, obviamente, estuda aqui juntamente com o setor, né, como todo o setor, como se dará efetivamente essas questões em relação a esse período de transição, às renovações, enfim, são assuntos ainda que precisam ser melhor debatidos, inclusive no setor. Certo, obrigada. Senhores convidados, estamos caminhando para o final da sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Senhores convidados, para alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9 no seu telefone.
Senhores convidados, em mais alguns instantes iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, nesse momento, basta digitar *9 no seu telefone, que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Retornamos assim a palavra ao senhor Abel Demétrio para as considerações finais. Abel, por favor. Bem, em nome aqui de toda a diretoria executiva da Sanepar, agradecemos aqui então a participação nessa teleconferência. Um bom dia e um ótimo final de semana a todos. Muito bem. Assim, a audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.